Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou fazer a partilha da palavra. Hoje o dia tá difícil, tô muito cansada. Minha mente tá cansada, emocionalmente tô cansada, mas vai dar certo. O que é importante pra mim hoje é não deixar de estudar e partilhar a palavra nos momentos bons, momentos difíceis, né? Eu tô nessa luta aí, mas vai dar certo. Eu quero falar de novo das duas palavras, tanto da primeira leitura quanto do evangelho. Vou tentar falar mais alto. A primeira leitura está em Isaías, capítulo 1, versículo 10 e versículo de 16 a 20. Leitura do profeta Isaías. Ouvi a palavra do Senhor, magistrado de Sodoma. Prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus. Povo de Gomorra, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações da minha frente. Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Vinde, debatamos, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como carmesim, tornar-se-ão como lã. Se consentirdes em obedecer, comereis as coisas boas da terra. Mas se recusardes e vos rebelardes, pela espada serei devorados. Porque a boca do Senhor falou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos nessa primeira. A gente conhece, né? Pelo menos a parte do cristão conhece a história de Sodoma e Gomorra. Um povo que estava em pecado assim mesmo. E aí Deus, vamos destruir agora tudo porque não tem mais jeito. Deus, ele é um Deus que está sempre em contato conosco. Inclusive, eu tô assistindo uma série, né, de Gênesis, e ele falava assim, o pecado, ele é sempre uma escolha, ele é sempre uma opção. Ele não é regra, né? Então, se a gente tá pecando, a gente tá escolhendo, eu estou querendo o pecado. Então, eu estou querendo, desculpa a palavra, mas querendo a desgraça, querendo a morte, querendo a destruição, né? Então, hoje, nós vamos tirar esse nome Sodoma, vamos colocar nós mesmos, né? Prestar ouvidos ao ensinamento do vosso Deus, Porto Nacional, Tocantins, Brasil, né? Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade das vossas ações da minha frente, deixar de fazer o mal. Hoje, gente, até as crianças, né? Suas palavras, suas ações têm um mal falado. É um mal querendo diminuir o outro, querendo fazer o outro sofrer, né? Talvez, eu não sei, talvez nem entenda o que é fazer o outro sofrer, mas tem que fazer algo, apontar somente o que é mal, né? Ele fala assim, ó, tirar a maldade das nossas ações. Deixai de fazer o mal. Não é a Michelle que está dizendo, é Deus que está falando. Ele fala, procurai o direito, corrigir aquele que está oprimindo as pessoas, julgai a causa do órfão. Quando ele fala o órfão, a viúva, defendei aqueles pequenos que estão sofrendo injustiça na mão dos homens. Ele fala, vende, vambora, vamos debater, vamos lutar, né? Aí ele deixa assim, ó, ele fala assim, ó, com os pecados, o que é púrpura? Brilho. Vamos falar aqui, fala assim, brilho. Ainda que os meus pecados estejam assim, brilhante, gritante, se eu decidir, de fato, não só de boca, em fazer o que é correto, se eu consentir em fazer as coisas boas, se eu realmente mudar de vida e fazer aquilo que Deus me chama a fazer, coisas boas eu vou colher aqui na terra. Ele não tá só esperando fazer coisas boas só quando a gente morrer, não. Ele promete coisas boas aqui na terra. Mas se a gente também recusar e se rebelar contra ele, a gente sabe que a espada da justiça vai pegar, desculpa a palavra, mas vai comer no couro da gente, né? Pela espada sereis devorados. Por quê? Porque ele é mau? Não, porque ele é justo. Ele foi que nos criou. Nós pertencemos a Deus. Me desculpa, mas é como um objeto. Essa caneta me pertence, eu faço dela o que eu quiser. Deus pode fazer o que quiser. E olha o tanto que ele é bom. Embora que nós sejamos dele, ele dá o livre-arbítrio. Olha, eu te ofereço isso, a vida comigo é isso. Agora você tem luta, você tá. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo, né? O Satanás era um anjo lindo, inteligente, maravilhoso, que ficou orgulhoso, queria ser Deus e pá, colocou. Aí veio Adão e Eva, os primeiros, né? Os primeiros habitantes aí da terra, foi
Pô, pecou. E nós continuamos. Não adianta culpar o inimigo, culpar Adão e Eva, porque a gente não tá... O pecado é sempre a opção. E a gente está sempre escolhendo o pecado. Infelizmente. E mais uma vez ele veio falar. Se você quiser, se você... Ele fala assim, ó. Muda de vida. Purificai. Purificar as maldades do seu coração. Aprender a fazer o bem. Procurar fazer o que é direito. É Deus que fala. Não adianta eu querer ser chamado de cristão e aí eu começar a dar calote nos outros, eu ficar mentindo, eu querer ver a desgraça e destruição dos outros. Nós somos humanos, muitas vezes, o mal que as pessoas nos fazem, a gente quer chamar de justiça uma vingança. Ah, eu quero que fulano sofra também. Mas é nessas fraquezas dos nossos corações que a gente tem que orar e interceder. Senhor, a minha humanidade desejaria isso. Mas eu peço, Senhor, me dê condições de superar aquilo que é ruim e que o bem que há em mim possa vencer o que é mal, né? E aí agora a gente vai lá para o Evangelho, para não ficar também muito grande o vídeo. No Evangelho, que está lá em Mateus, capítulo 23, de 1 a 12. Ele fala que é a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da escritura na testa, nos braços, põem na roupa longas franjas, gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis ninguém de pai, pois só o vosso Pai, aquele que estás no céu, pois um só é vosso Pai, aquele que estás no céu. Não deixei que vos chames de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O outro tapa na cara. E é bom assim, porque a gente tem que aprender a se converter e não tem como se converter se não puxar a orelha, não. Porque o amor já foi dado, já é derramado e a gente tá brincando de igreja, brincando de converter, brincando de ser cristão. Olha aqui, ó. Os mestres da lei e os fariseus têm a autoridade de interpretar a lei de Moisés. Hoje, vou colocar bem aqui, ó. Os nossos sacerdotes, os pastores, os grandes pregadores, os missionários do Senhor. Deus deu autoridade, não é isso? Ele vai dar autoridade, ele vai enviar o Espírito Santo aos grandes líderes cristãos para proclamar a palavra de Deus. Mas olha o que é alertado aqui, ó. Fazei o que eles vos falam, mas não imitei as suas ações, né? Pois falam e não praticam. Hoje nós estamos, infelizmente, cheio de pessoas, cheio de cristãos, cheio de igreja que tem falas tão lindas. É um sonho ver. É um sonho falar de conversão. Mas a gente vai olhar, ó, tá praticando outra coisa. E veja bem, essa palavra não é para servir para eu olhar para o meu padre, para eu olhar para o meu bispo, para eu olhar para o meu irmão e falar aí, ó, fica falando, fica pecando, fica fazendo, não é para julgar. Lembra das palavras anteriores? Deus não quer que a gente julgue. Ele não denominou nem o secretário para estar julgando ele, não. Pode deixar que o julgamento vai ser com Deus. Ele não denominou nenhum secretário para isso. Ele fala o seguinte: hoje tem muitas pessoas, assim como antes os mestres faziam, que tá ali, falando, ó, Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, e não vive. Tá pregando a palavra como deve ser, mas não tá. E eu não tô aqui para julgar. Se infelizmente vai ter cristão, que infelizmente, gente, o mal tá dentro do nosso meio, falando de Deus, abraçando e falando, ó, que lindo, isso, entendeu? Mas a gente tem que colocar uma coisa no nosso coração. Nós temos que seguir a palavra de Deus, temos que seguir a nossa tradição, quem é católico, né? Aquilo que o Senhor nos ensinou, seja por meio da palavra, da Sagrada
né? Sagrada Escritura, pela tradição, né? Magistério da nossa igreja. Então, o Senhor, ele deixou a gente encaminhado. Ele ensinou o caminho do céu. Se houver entre nós o joio ali, falando, mas praticando mal, nós não vamos, meu cachorro subiu aqui, nós não vamos praticar o mal, nós não vamos imitar, nós vamos seguir o que Deus quer nos ensinar através da boca do nosso irmão. Certa vez, eu me deparei numa situação assim, de julgamento, em que uma pessoa, vou colocar pessoa para ninguém saber de quem é, né? Vamos supor que eu vou colocar aqui sem noção das coisas, sem vida de testemunho. E aí essa pessoa pegou, proclamou uma coisa na igreja e tal. E aí, de repente, no momento como é que fala? Dos testemunhos, a pessoa foi e confirmou. E eu falei, Senhor, mas essa pessoa, o Senhor está usando essa pessoa desse jeito, essa vida desse jeito. E ele falou, eu uso quem eu quero. Muitas vezes Deus me chama, Deus te chama e a gente fica lá, ó, fazendo corpo mole. E ele vai usar, independente dos meus pecados, dos seus. Nós temos que arrastar pessoas para o céu. E com isso a gente só arrasta testemunhando. Falando, eu só convenço as pessoas. Mas levar a viver tem que ser com a minha vida, né? Então, o que acontece? Ele fala que usa o que ele quer. Então, se alguém vai pregar e tudo mais, tá vivendo uma vida contrária, vamos rezar por esse irmão? Vamos orar por esse irmão? Vamos orar por essas pessoas? Né? E deixe que o julgamento fica com Deus. Não vamos imitar as ações dessas pessoas, mas fazer aquilo que Deus nos ensina através de sua palavra. Não é isso? Muitas pessoas gostam de jogar os fardos ali, né? Os mestres, os líderes, né? Aqueles que estão nos holofortes, nas costas dos outros, mas eles mesmos não fazem nada. Muitas vezes nós não fazemos nada. A gente quer a comodidade do banco. Ah, faz isso, você é boa para falar. Faz isso, você é boa para cantar. Faz isso, você é bom para trabalhar com criança. Faz isso, você é tão bom para receber as pessoas. Faz isso porque você é isso. E vai jogando os fardos. Mas pegar o fardo e carregar, muitas pessoas não querem, né? Cuidado se nós somos essas pessoas que ficam só pegando os fardos e colocando nas costas dos irmãos. A messe é grande, os operários são poucos e estamos cansados. Espero parar quando Deus quiser que eu pare, na morte. Difícil ou não, perseguir até o fim. Vamos lá. Ações que as pessoas fazem só para ser visto pelos outros. Quanto existe ainda? Olha, eu doei. Hoje em dia a gente tem as evidências, né? Se a gente for trabalhar com empresas, escolas, tem que dar evidência de tudo, ó. Fiz uma doação, fiz isso e tal. Uma coisa, tudo bem. Se tem que fazer um registro para documentação, é uma coisa. Nós estamos um período de quaresma. A bondade que eu faço é começar para, eu fiz isso e aquilo. Ó, se for para aparecer, o nosso salário tá pago. Tô aparecendo. A bondade que eu faço pro outro, né? Ela não precisa ser mostrada. Se realmente eu tô querendo ajudar, se eu realmente fazer uma boa ação, eu faço minha boa ação porque Deus me ensina a fazer uma boa ação, porque eu quero fazer uma boa ação e pronto. A boa ação não é para ter salário. Deus vai nos compensar de uma forma ou de outra com a nossa bondade, porque Ele disse. Mas se cada coisa que eu fizer eu tô querendo, fiz isso, me dá isso aqui, fiz isso. Não é assim. Não é barganha de troca, né? Então aqui, cuidado fazer as coisas. Cuidado com esses que gostam de lugar de honra nos banquetes. Cuidado com você que gosta de servir, que gosta de estar só se você estiver no lugar de honra, só se você for visto. Se não for assim, eu não for... eu sou, por exemplo, eu sou ministra da comércio. Se eu não estiver servindo nos dias, os dias festivos, eu não quero. Eu quero tal dia assim, eu quero parecer isso. Eu sou coroinha, eu sou ancila, eu sou, sou acólito. Eu quero servir porque padre tal vai servir, eu quero servir porque freio assim vai. Eu fui esse dia, eu quero servir aqui, porque aqui aparece mais. Esse aqui eu não quero. Nós somos chamados a servir o Senhor aonde quer que esteja. É um lugar de honra, só de poder estar perto de Jesus. Nem que seja para limpar o chão. Mas está perto de Jesus, eu vou querer. Cuidado, porque nós não somos chamados a ser estrelas.
Nós somos chamados a dar testemunho, testemunho de cruz, sim. De saber assim, ó, só pensar que a vida do cristão não tem problema. Não, tem problema. E muito. É carregar a cruz, sorrir, ser feliz, porque eu tô feliz, porque eu tô com Cristo. Não é isso? Então, assim, cuidado com se eu tô servindo só para ter lugar de honra. Cuidado porque eu tenho que ser cumprimentada porque eu sou isso, eu sou coordenadora de grupo de oração. Aí eu sou presidente estadual, diocesano, né? Eu sou coordenador forâneo, né? Eu sou coordenador do ministério lá sei lá, de coroinhas. Eu sou coordenador do dízimo. Cuidado! E esses títulos não devem ser sinal, eu sou honra, eu sou melhor. Não. Ele fala o seguinte, nós somos chamados a servir, né? Ele fala, cuidado também com aqueles que você está chamando de mestre, só Deus é nosso mestre. Quantas pessoas hoje estão na igreja, estão dizendo que estão fiel, mas por causa de fulano. Que lindo que fulano tá ali, mas cuidado para que esta pessoa não vire o seu mestre. Às vezes a gente pega o ser humano, por mais fiel que ele seja ali e tal, e aí ele me leva perto de Deus, mas eu pego esse ser humano aqui e taco ele lá. Enquanto esse ser humano estiver me levando ali, eu tô colocando a ele no céu e na terra, né? Ele saiu, minha fé acabou. Se ele não estiver na igreja, eu não vou. Não tem graça ir para adoração se não tiver fulano. Peraí, quer dizer que Jesus não tem graça? Jesus não tem graça? Eu só sirvo Jesus, eu só vou em Jesus por causa do determinado mestre? Cuidado, porque mestre é só Deus. Nós somos irmãos. Irmãos está num páreo de igualdade. Não existe ninguém melhor do que eu ou pior, não. Existe aqueles que Deus vai confiar mais e aqueles que Deus vai confiar menos. Mas é ali, ó, é de acordo com o que cada um pode dar. Aquele que Deus confiou menos, vai fazer de qualquer forma. Vai. Aquele que Deus confiou mais, vai pensar que é mais. Que bom que pode fazer mais. Cuidado que você tá aqui, a queda é maior, né? Não vos chames de guia, só Deus é nosso guia. Eu vou porque fulano falou que é assim. Eu só rezo assim porque diz que é dessa forma. Cuidado. O guia nosso é Cristo. Se a gente for estudar a história dos santos, de Nossa Senhora, você não vai ver eles querer aparecer. Eles têm um foco. O foco deles é mostrar Cristo. Espelho, aquele que reflete Cristo. Não é a Michelle que tem que aparecer, é Cristo que tem que aparecer, né? Ele falou assim, ó, pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Aquele que quiser se exaltar vai ser humilhado. E aquele que se humilhar vai ser exaltado. Eu tenho que ficar me humilhando, sofrendo. Não é nesse quesito. Mas não querer ficar buscando ser grande. Eu não vou aceitar a coordenação porque eu não quero ser grande. Não é bem isso. Nós estamos falando aqui daquela questão do orgulho, aquela questão de status. Eu quero ser isso. Quer dizer que se eu não estiver servindo, tem outra pessoa no meu lugar, que eu digo que é meu lugar, que a gente não tem lugar. Deus são chamados a servir. Seja onde Deus colocar, da forma como Ele quiser. Eu não vou. Aí eu falo, olha o jeito que Ele fez, podia fazer assim, tal. Seu chamado passou? Vai servir. Sirva dando o seu melhor para Deus. Não tô aqui para fazer isso. Cuidado para não ficar se exaltando pelos chamados que Deus te dá. E se humilhar é apenas se reconhecer pequeno, apenas se reconhecer como se fosse essa caneta um instrumento de Deus. Eu faço o que eu quero com essa caneta, guardei o bico, coloquei o bico, posso escrever. É assim que eu devo ser nas mãos do meu Deus. Essa caneta, ela não pode ter vida própria e fazer o que ela quer. Que nós possamos nos humilhar e não se sentir inferior por ser instrumento. Porque se a gente é instrumento naquele que Deus guia, a gente não erra. A gente não vai errar. A gente vai conseguir vencer. A gente vai vencer os nossos defeitos, os nossos pecados, como diz a primeira palavra, assim, porque a gente está renunciando o que é mal no nosso coração, assim como Deus pediu lá na primeira leitura, para fazer a vontade dele. Hoje ficou maior, mas assim, embora eu tava muito cansado, mas que bom, né? Foi uma partilha de desabafo.
Porque precisamos combater o que é mal, precisamos sair desse falatório e realmente nos converter, mudar de vida. Precisamos de um sacode mesmo. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.